Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. O que é amor? O que é consolação divina? Você já experimentou isso? Vamos ver na linguagem dos santos como ele vai trazer para nós em ricos detalhes para que nós possamos de fato viver em nossa vida. Porque muitas das vezes, quando nós passamos por tribulações, sofrimentos, a gente muitas das vezes achamos que Deus está distante, achamos que Deus está ausente, achamos que Deus não está agindo em nossas vidas. Mas com os ensinamentos de Padre Pio, com a sua orientação, eu tenho certeza que a nossa visão vai mudar plenamente. Foi isso que quando eu me apaixonei pelo carisma São Padre Pio e comecei a caminhar junto com São Padre Pio, eu percebi aquilo que eu não enxergava. Padre Pio pegou na minha mão e começou a me ensinar a caminhar pelo caminho certo. E essa devoção vai nos levar a amar perfeitamente Jesus e buscar as coisas do alto e perceber tudo que nós estamos passando aqui simplesmente é passageiro. Exatamente. Tem momentos da nossa vida que a gente passa por um sofrimento e achamos que é eterno. Mas de fato, irmãos, eterno é o amor de Deus, que nunca se ausenta e nunca para de agir em nosso coração e ele nunca para de nos consolar. Mas para a gente entender isso de fato, a gente precisa olhar com diferencial. Exatamente, um olhar amplo e entender de fato como Deus age e ver quais são as suas vontades. Porque muitas das vezes nós precipitamos. Achamos que a consolação de Deus é semelhante àquilo que nós imaginamos. Mas é diferente. Porque Deus, ele quer ver nós lutar e combater os pecados, vencer e superar as tribulações e dificuldades. E ele quer que nós demonstramos o nosso amor por ele. E assim Deus irá vir e nos consolar de forma definitiva e infinita. Porque Deus é assim. É um mistério esse agir de Deus. Então, meus irmãos, vamos ver esse primeiro ensinamento de Padre Pio, o que ele vai nos orientar? Cada falta, mesmo mínima, que cometo é para a alma uma espada de dor que trespassa o coração. Em certos momentos, sou obrigado a exclamar como o apóstolo, embora, infelizmente, não com a mesma perfeição. Já não sou eu que vivo, porque sinto que há alguém em mim. Aqui Padre Pio ele começa a dizer sobre as suas imperfeições. Porque você imagine só, quando você vê alguém que é detalhista, assim é os santos. Eles querem ser perfeito, ele quer ser obediente ao evangelho. Aqui Jesus diz, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Então Padre Pio ele decide chegar nessa plenitude e agradar o coração de Deus. Só que ele mesmo diz, eu queria dizer como o apóstolo Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas é que ele queria dizer de forma de uma plenitude. Meus irmãos, para Cristo viver em ti, você precisa dizer, como o próprio Jesus diz, se tu quer, mas que renuncia a si mesmo, renunciar às nossas próprias vontades e deixar que Deus governe e seja rei. Exatamente, rei para governar. Mas quando ele governa, ele lidera. Ele nos conduz e cada vez mais ele nos chama um amor. Ele vai dizer, tem alguém dentro de mim. Exatamente. Você só vai perceber isso, meus irmãos, quando você, de fato, renunciar a si mesmo. E você entender e você dizer, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu quero o que tu queres para minha vida. Eu quero te ser fiel, eu quero seguir. E aqui está um grande detalhe, meus irmãos. Padre Pio só começou a sentir a presença de Jesus dentro dele quando ele entendeu que Jesus estava dentro dele e as suas consolações não era o externo, mas aquilo é interno. Era o próprio Deus que fazia morada dentro do coração dele. É aquilo que muitas das vezes nós procuramos lá fora e está dentro de nós o próprio Jesus que quer viver, que quer fazer morada nos nossos corações. E é por isso que nós temos que entender, essa é a consolação de Deus. É desse jeito que Deus quer nos confortar. Só que Deus quer nos dar um grande significado à nossa vida. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos procurando consolações terrenas. E muitas das vezes nós procuramos consolações lá do mundo. E Jesus, ele quer que a gente possa, de fato, ser consolado pela oração.
por aquilo que nutre, fortalece para vencer e superar e permanecer de pé na caminhada. Vamos ver o próximo ensinamento de São Padre Pio, o que ele vai nos orientar. Outro efeito dessa graça é que minha vida está se transformando em um cruel martírio, e só encontro consolo quando me resigno a viver por amor a Jesus. Embora, ai meu Pai, também nesta consolação, a dor que sinto em certas ocasiões é insuportável, porque a alma gostaria que toda a vida fosse pontilhada de cruzes e perseguições. Os mesmos atos naturais, como comer, beber, dormir, são muito dolorosos para mim. A alma neste estado geme porque as horas passam muito devagar para ela. Ao final de cada dia, ela se sente aliviada de um peso sério e muito aliviada. Mas, no momento, ela recai numa profunda tristeza, pensando que lhe restam muitos dias de exílio. E é precisamente naqueles momentos em que a alma quer gritar: ó vida, como és cruel comigo! Ó vida, como não é mais vida para mim, mas tormento! Padre Pio agora quer nos orientar a entender que as tribulações que vêm, mesmo que vêm, nós temos que entender que tem uma via que Deus quer trazer o seu amor dentro de nós. Porque desse grande mal, Deus quer tirar um grande bem. Corrigindo desse pequeno mal, Deus quer tirar um grande bem. Exatamente tudo Deus vai tirar bons frutos. Se a gente entender que esse sofrimento é para nos santificar, é para a gente superar, vencer, mas não para abrir a boca reclamando, murmurando. Veja Jó. Agora Padre Pio hoje nos ensina. Você lembra que Padre Pio, ele tinha a chaga de Cristo. Ele viu um sofrimento. Mas ele dizia para ele que a maior angústia para ele era comer, beber e dormir. Porque ele queria sempre estar em oração. Ele queria sempre estar se entregando totalmente ao Senhor. E ele dizia: ó vida! Por quê? Porque essa vida para ele aqui, ele já sabia que era passageira. Ele sabia que esperava algo eterno. E tudo que passageiro aqui para ele, ele entendeu que o sofrimento era passageiro, que um dia essa dor ia passar e que um dia a alegria eterna chegará, que é o amor de Deus. E é isso que nós temos que hoje entender. O que você hoje está passando é passageiro, é passageiro, é passageiro. Mas o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus é eterno. E isso que tem que permanecer, e isso que nós precisamos de fato viver, entender que o propósito de Deus e o projeto de Deus é isso, para que nós sejamos purificados, que nós passamos por essa via de fato, de uma purificação, para que de fato nós possamos ir diretamente para o céu, porque Deus nos ama. E por isso que partiu, ó vida, por quê? Ele sabia o significado dessa vida. Ele sabia o motivo do sofrimento e da dor. Mas ele sabia o quanto Deus o amava. O quanto Deus vinha consolar. Quanto Deus vinha te confortar. Quanto Deus vinha agir através dele. E quanto Deus tirava bons frutos através desse sofrimento que o próprio passava. Mas alegre e feliz. E por isso que Padre Pio era um homem resiliente. Ele não era um homem estagnado. E assim nós devemos ser, amando as nossas cruzes, resistindo à ação do Baba Azul, para que nós possamos crescer em estado de graça e santidade. Vamos ver o que Padre Pio vai nos ensinar por mais uma vez. Ó morte, não sei quem pode ter medo de você, porque para você a vida se abre para nós. Antes que o Senhor me favorecesse com esta graça, a dor dos meus pecados, a dor que senti ao ver o Senhor tão ofendido, a plenitude dos afetos que sentia por Deus, não era tão intensa a ponto de me fazer abandonar a mim mesmo. E às vezes, como essa dor parecia insuportável, eles me levaram a desabafar com gritos agudos, incapazes de me conter. Mas depois desta graça, a dor tornou-se ainda mais aguda, até que me parece que o coração salta de um lado para o outro. Agora me parece que compreendo como foi difícil o martírio, que nossa querida mãe, algo que antes não era possível. Oh, se os homens pudessem compreender este martírio,
Quem conseguirá sofrer com nossa tão querida corredentora? Quem lhe negaria o belo título de Rainha dos Mártires? Caríssimo paz e bem, aqui nós estamos já entendendo o Padre Pio, já fazendo de fato uma comparação com o martírio dele e de Nossa Senhora, o que Nossa Senhora passou na sua vida. E aqui nós entendemos que Jesus amou Maria e Maria amou Jesus. Jesus amou Padre Pio e Padre Pio amou Jesus. Nós precisamos aqui entender, meus irmãos. A gente muitas das vezes queremos que Deus chegue até nós e nos livre das cruzes, nos liberte da cruz. Mas a gente precisamos entender que o caminho da cruz do Calvário é o caminho de purificação e que Deus atribui às suas almas prediletas. Exatamente. Olha, você vê o que Maria passou desde quando ela deu sim até quando ela foi assunta ao céu. Exatamente. Totalmente passando por dor e sofrimento. E assim Padre Pio olhou para a Virgem Santíssima, a rainha dos martírios, e de fato compreendeu. E só pôde compreender quando ele olhou com o olhar da fé. Ele não começou a ser um mimizento, não. Mas ele começou a olhar as consolações de Deus que ele vinha, que Deus realizava, que Deus o preenchia, que Deus o nutria e fortalecia. Pode ter toda certeza disso, meu irmão. Deus, ele está agindo. E essas dores agudas que você está sentindo cada vez mais te comprimindo, pode ter toda certeza. Deus cada vez mais está íntimo de ti, está mais próximo de ti, e o céu cada vez mais está próximo de ti. Pode ter toda certeza disso. Essa é uma certeza que ninguém pode negar, mas aqui que nós precisamos perseverar nessa caminhada, não reclamar, não murmurar, não estacionar, não querer regredir, mas com o olhar da fé e dizer: Deus me ama, Deus não está ausente, mas Ele está presente, agindo em minha vida. Amém.